Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Mosca Branca Dev, o seu novo canal do YouTube que vai falar sobre desenvolvimento em Pascal, Delphi, sistemas legados e outras coisas mais. Muito bem, hoje nós vamos explorar um pouquinho mais condicional if. Vou dar uma breve organizada aqui no fonte. E vamos aí trabalhar então o seu complemento do condicional if seria o else. Então, muito bem. Então, só dar uma ajustada aqui. Nós temos então esse condicional simples, certo? Eu só vou botar os nomes aqui mais didáticos. O if, que é a nossa condicional C, né? Então, vou botar aqui como condicional composto por duas ou três cláusulas. Vou colocar também, para efeito didático, um condicional de linha simples, que foi o que eu tinha feito no início do vídeo anterior. Então, if, o Delphi jogou lá para o lado. If código cliente igual a 25, tem salário mínimo, recebe 2.500. Pronto. Não estou preocupado aqui com casas decimais, mas deixar a mensagem da condicional if com as suas possibilidades. Então aqui, condicional com somente uma cláusula. Ok. Então aqui nós temos o condicional composto, né? Esse aqui, como já tem também um condicional composto, eu vou apagar. E aqui nós tivemos um condicional com sentido invertido. Então, condicional com lógica invertida. Porque nós temos um not aqui que vai inverter esse teste booleano aqui de verdadeiro ou falso. Ok. Agora, vamos verificar então como fazemos para agrupar outros ifs e também usando o seu plano B, digamos assim, que é o else. Então, ainda explorando esses dados que eu tenho aqui, então vamos pensar o seguinte. If, vou usar parênteses, porque eu vou usar uma cláusula com mais de uma possibilidade. If, nome cliente é igual a João, certo? And, não me deixou aqui, assim, vamos lá. And, salário mínimo é igual a 4.000. Então, digamos que eu esteja colocando aí o João como uma espécie de cliente VIP. Tá? Então, eu vou dizer que o tipo cliente recebe VIP, de VIP. Já que é um char, então é somente uma cláusula. Ah, mas e se não for o João, digamos a Maria lá de cima? Então eu posso ter aqui um else. Tem um else. E aí eu vou dizer que para
essa possibilidade significa que é um cliente normal. Então aqui eu botaria tipo cliente recebe N de normal. Tá? Por favor, ignore a lógica. Sim, o que mais interessa aqui são os testes booleanos, entendimento de teste booleano. Então, mas Fabiana, aqui você disse que o tipo cliente era F, agora está sendo V, está sendo N. Não se preocupe com isso. O meu objetivo aqui não é ter coerência em manipulação de dados, não nesse momento. Minha preocupação aqui é apenas explorar os recursos que o Delphi oferece para a gente, ou a linguagem Pascal oferece para a gente, utilizando o condicional if e a sua contrapartida que é o else. Bom, e lembrando que se eu precisar colocar mais de uma linha de comando, eu vou usar o begin tem que ter um ponto vírgula aqui, end, e aí eu colocaria, por exemplo, usar a placa de carro. Digamos que esse cliente, pelo fato de ser VIP, ele ia ganhar um carro com a placa XYZ. XYZ, esse número aqui. Pronto. Do contrário, seria o else, ele ia receber um tipo padrão. Então, esse seria o primeiro exemplo de uso do else. Primeiro exemplo do else. Agora, outra possibilidade seria os ifs aninhados. E eu posso casar junto com else também. Então, vou botar aqui. Segundo exemplo, ifs aninhados com else. Primeiro eu vou botar com else, mas eu posso colocar sem também. Então, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui, para ser mais prático. E aí eu posso dizer o seguinte, olha. Tá, quando for João, esse salário mínimo, tipo cliente VIP. Não, do contrário, eu poderia fazer um outro teste. Else. Eu posso fazer isso aqui, ó. E aí eu vou botar que se o tipo do cliente é Maria e o salário mínimo for maior ou igual a 4.000, então o tipo de cliente seria P de pessoa física e não teria placa de carro, não ia ganhar o carro, por exemplo. E aí, por fim, o contrário seria o tipo cliente normal. Uma outra possibilidade que eu ainda teria seria colocar um if dentro do outro. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, if, vamos ver algo que a gente não usou aqui, teste verdade. Teste verdade está muito... Vamos testar o código do cliente. Eu poderia então aqui, if, código do cliente igual a 25, então salário mínimo ia receber 2.500. Então repara que o Delphi deixa, sendo uma linha só, eu colocar uma única linha dentro do if. Se eu tiver mais de uma linha de comando, eu sou obrigado a ter begin end. Lembrando que, sendo uma única linha no condicional, eu não sou obrigado a usar parênteses. Só vou usar parênteses a partir de duas cláusulas no meu if. Okay? E eu posso colocar quantas estruturas ifs, umas dentro do outro, eu quiser. Se eu precisar aqui, eu ainda posso botar aqui mais um begin end.
E aí eu posso botar um outro if aqui. If, vamos declarar uma outra variável. Vamos declarar, por exemplo, vamos lá, preço do combustível. Preço combustível do tipo real. E aí eu vou dizer que o preço do combustível, preço gasolina, melhor, vai. Preço gasolina. Pronto, gasolina. Aí eu vou dizer que o preço da gasolina para esse cenário aqui, vou inicializar ele primeiro para não ficar esquisito. Então hoje a gasolina está em torno de 6,40 aqui onde eu estou. Então vamos botar aí preço da gasolina, pontos recebe 6,4. E aí eu vou perguntar aqui dentro, se o preço da gasolina, vou usar parênteses, for maior ou igual a 6 ou preço da gasolina for menor ou igual a 8,6, então posso botar aqui, digamos que eu fosse ter uma composição para o preço do álcool, etanol. Preço etanol. Então eu estou, digamos assim, indexando o etanol, a gasolina. Então o preço do etanol vai ser o preço da gasolina menos 0,5, por exemplo. E eu poderia colocar mais ifs aqui dentro infinitamente, tá? Então, com o if, que é a estrutura condicional, se, né, nosso português, se eu posso ter, além dos condicionais que eu tinha mostrado no vídeo anterior, eu posso associá-lo com o else, que seria o seu senão. Então, se essa expressão aqui der o resultado que eu espero, seja verdadeiro, seja falso, lembrando que eu posso ter um not, né? Aqui eu esperava que esse resultado fosse falso, certo? Se isso aqui não fosse verdadeiro, então iria executar o que está aqui dentro. Então, eu posso utilizar o if dado uma determinada condição. Se ela não for satisfeita, e se necessário, eu posso ter a cláusula else para atribuir um valor padrão, ou eu posso ter uma cláusula else para insistir aqui e pesquisar outras possibilidades, para aí sim, caso não tenha mais alternativa, eu encerrar a minha lógica. Ou então, eu posso simplesmente testar uma informação, se ela for satisfeita, ok, eu vou dar uma determinação. Se ela não for, eu simplesmente não vou fazer nada. Eu vou seguir com o fluxo do código e vida que segue. Ok? Por hoje é isso. Eu vou preparar mais um vídeo depois, já focado no case, que seria uma outra maneira de você fazer testes condicionais no Delphi/Pascal. Por hoje é só. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos dá uma força aí. Estamos iniciando agora, temos um projeto longo aí pela frente. Logo, logo vocês saberão novidades. Não se esqueça então de se inscrever no nosso canal, nos ajude, compartilhe. Se a minha didática não tiver boa, Fabiano, você está falando rápido demais. Fabiano, você está falando complicado demais. Fabiano, você está enrolando muito na hora de explicar. Manda aí um comentário, manda um feedback para a gente, que a gente melhora, tá certo? Combinado? Então tá bom.
Por hoje é só. Um grande abraço e fique com Deus.